Irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu quero deixar um versículo para a tua meditação, que se encontra em Marcos, capítulo de número 9, versículo de número 25, diz assim: quando Jesus viu a multidão que estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu lhe ordeno, deixe-o e nunca mais entre nele. Irmão, glória a Deus. Irmão, essa passagem aqui se trata de uma passagem onde o espírito imundo tomava posse de um menino que jogava no fogo ou na água. Aí você conhece a passagem, a Bíblia diz que o pai vai até Jesus e fala: Senhor, trouxe até aqui porque seus discípulos não conseguiram expulsar. Aí escuta só, irmão, sabe o que eu achei tremendo? Percebe que Jesus fala: espírito imundo e surdo, eu lhe ordeno, saia dele. Irmão, por que Jesus chama o demônio de espírito imundo? Sabe por quê? Porque, lembrando bem, a Bíblia diz que o diabo, ele peca desde o princípio do mundo. Então percebe que ele se alimenta do pecado. Então percebe que ele se alimenta de sujeira. E pelo fato de ele se alimentar de sujeira, vai cumprir nele o que está escrito em Apocalipse 22:11. Vai dizer assim: quem é sujo continue na imundície. Quem é imundo continue a praticar a imundície. Então percebe que o inimigo, ele se alimenta de sujeira. Pelo fato de ele se alimentar de sujeira, ele vai se tornando imundo. Porque quanto mais você se suja, você vai se alimentando de sujeira, você vai se tornando imundo. Então por isso que Jesus chama o diabo de espírito imundo, porque ele se alimenta de sujeira. Aí o interessante, percebe que Jesus não chama ele pelo nome. Jesus chama ele de espírito imundo, porque ele tem prazer de se alimentar na sujeira. Porque João disse: todo aquele que continua na prática do pecado mostra que é filho do diabo, porque o diabo peca desde o princípio do mundo. Então percebe que ele peca desde o começo do mundo. Então, pelo fato de ele pecar constantemente, ele vai se alimentando de sujeira. Por isso que o nome dele é espírito imundo. Agora escuta, se você pegar para ler Marcos 5, olha o que está escrito. Quando Jesus vai expulsar aquela legião daquele homem, por que Jesus perguntou o nome daquele demônio? Olha que tremendo, irmão. Olha o que Jesus disse para o demônio. Marcos 5, 9. Jesus disse assim: então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Ele respondeu: meu nome é Legião, porque somos muitos. Irmão, olha que interessante, peraí. Por que Jesus pergunta o nome da legião que está naquele homem? Por que Jesus pergunta: qual é o teu nome? Sabe por quê? Porque Jesus não conhece. Escuta só. Jesus não conhece o demônio, porque, lembrando bem, se Jesus fala que o demônio é um espírito imundo, então, ou seja, ele se alimenta de sujeira. E pelo fato de ele se alimentar de sujeira, ele é um imundo. E a Bíblia diz assim em Mateus 7, 23 ao 24. Diz assim que muitos naquele dia vão dizer: Senhor, em teu nome eu profetizei, eu expulsei. Então ele vai dizer claramente: apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade, que eu não te conheço. Percebe que Jesus não conhece quem pratica a iniquidade. Então percebe, se o espírito é imundo, Jesus não conhece o espírito imundo que se pratica a sujeira. Ele não conhece. Por isso que ele pergunta: qual é o teu nome? Por isso que ele está perguntando para esse demônio aqui: qual é o teu nome? Como se ele não conhecesse, porque Jesus não conhece quem pratica o pecado, filho. João diz que o diabo ele pratica o pecado desde o princípio do mundo. Por isso que quando Jesus vai expulsar, ele fala assim: qual é o teu nome? Por que ele está perguntando? Ele não conhece, filho, porque o espírito é imundo. Ele pratica a sujeira. Então por isso que ele não conhece. Jesus fala: quem pratica a iniquidade eu não conheço. Apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade, que eu não vos conheço. Percebe que ele está perguntando o nome desse demônio aqui? Porque ele não conhece quem pratica o pecado, filho. Aleluia. É o interessante. Escuta só. Eu vou falar, Jesus. Aí escuta só. Eita, eu vou dar lugar. Escuta só. João disse: todo aquele que é nascido de Deus não pode viver no pecado, porque a vida de Deus está nele. Mas todo aquele que pratica o pecado mostra que é filho do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Peraí, deixa eu fazer uma pergunta. Quem é que está habitando em você? O Espírito Santo ou o Espírito imundo? Porque se o Espírito Santo está em você, você não pode viver no pecado. Mas se é o espírito imundo, você continua praticando o pecado. Porque a Bíblia diz que todo aquele que pratica o pecado mostra que é filho do diabo. Deixa eu te fazer uma perguntinha. Quem é que está habitando em você? O Espírito Santo ou o espírito imundo? Porque se você está na prática do pecado, quem está habitando em você é o espírito imundo, filho. Porque percebe que estava naquele menino, em Marcos, era o espírito imundo. Se era o espírito imundo que habitava nele, então percebe que era o espírito imundo que fazia aquele menino viver no fogo ou na água. Eita! Quando você está na sujeira, o que está em você é o espírito imundo. Ele está fazendo você viver na sujeira. Agora quem está em você, se o Espírito Santo está em você, você não pode viver no pecado, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo convence o homem do pecado. Agora para refletir nisso aqui. Quem é que está habitando em você? O Espírito Santo ou o espírito imundo, rapaz? Aleluia! Se está na sujeira, é o espírito imundo, filho.
Eita! Aleluia, Jesus! Porque a Bíblia diz: todo aquele que é nascido de Deus não pode viver no pecado, porque a vida de Deus está nele. Se é Deus que habita em mim, se é o Espírito Santo que habita em mim, eu não posso viver no pecado, porque o Espírito Santo me convence. O Espírito Santo é o Espírito puro. A Bíblia, olha que tremendo, o nome já fala, Espírito Santo, um Espírito puro. Agora olha o nome do demônio, Espírito imundo, um Espírito que fica na sujeira. Quem está habitando em você, o Espírito Santo ou o Espírito imundo? Se está na prática do pecado, é o Espírito imundo. Eita glória, aleluia, reflita nisso. Quem está habitando em você, o Espírito Santo ou o Espírito imundo? Reflita nisso em nome de Jesus. Se você está se alimentando de sujeira, é o Espírito imundo. Porque percebe que quando Jesus expulsou o demônio daquele homem, ele vai falar assim: se vai me expulsar, não me manda para aquele lugar distante, deixa eu entrar nos porcos. Por que o demônio quer entrar no porco? Porque porco gosta de ficar na lama. O diabo tem prazer na sujeira, filho. Então se você está na sujeira, quem está habitando em você é o Espírito imundo. Reflita nisso em nome de Jesus. Olha que forte.